Bom, boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso webinar sobre a reestruturação dos procedimentos de rede, a área de relacionamento com agentes e assuntos regulatórios do ANS. Gostaria de dar boas-vindas a todos. E esse será um evento de apenas 1 hora, onde nós vamos prestar aqui esclarecimentos e dar algumas indicações sobre o andamento desse importantíssimo projeto para o setor elétrico brasileiro. E para fazer a abertura, então, do nosso webinar, eu vou passar a palavra para o nosso diretor de Tecnologia da Informação e Relacionamento com Agentes e Assuntos Regulatórios, que é o Marcelo Praz. Por favor, Marcelo, com a palavra. Obrigado, Antônio. Boa tarde a todos. Em nome da diretoria do ANS, é um prazer contar com a presença de vocês nesse webinar sobre a reestruturação dos procedimentos de rede. Eu gostaria de lembrar que esse trabalho teve início lá em 2017 e constou do planejamento estratégico do ANS no ciclo 18-21 e também da agenda regulatória da ANEEL. E depois de 3 anos de trabalho, a gente chega a esse marco de conclusão agora no final de 2020. Esse trabalho foi realizado em parceria com diversas áreas do ANS, praticamente a totalidade das áreas técnicas envolvidas, e também com diversas superintendências da ANEEL, e que formamos juntos uma enorme parceria para alcançar o resultado que alcançamos. Obviamente, com a participação de vocês, agentes, sem que também não teríamos logrado êxito. O objetivo da reestruturação dos procedimentos de rede é tornar os documentos mais sucintos, mais objetivos e claros e de muito mais fácil acesso a todos os agentes. Então, essa foi, digamos assim, o ideário que norteou todo esse trabalho ao longo de 3 anos. Agora, para a gente ter um procedimento de rede mais enxuto, com menos módulos e com uma visão mais processual do que nós tínhamos anteriormente. Esse é um dado relevante. E uma outra questão é que ele é absolutamente consonante com o objetivo e a estratégia do ANS rumo a uma jornada de digitalização e de transformação digital, o ANS digital. Então, os procedimentos de rede agora contarão com uma ferramenta para gestão documental e para gestão de conteúdo. Isso agrega novas funcionalidades, traz valor e facilita muito a forma como a gente consome documentos, seja por documento ou até mesmo pesquisa por fragmentos. Nós acreditamos fortemente que essa nova estrutura e o novo site dos procedimentos de rede muito vão contribuir com a agilidade de processos para o ANS, para os agentes, trazendo flexibilidade e maior facilidade de adaptação às mudanças que se tornarão cada vez mais necessárias para que a gente possa acompanhar a transição energética pela qual a gente já está passando. Então, são transformações de curto, médio e longo prazo. Eu desejo um ótimo webinar para todos. A equipe da RA e a DTA estão à disposição, não só nesse webinar, mas a qualquer momento para esclarecer, tirar dúvidas, nossa central de relacionamento com os agentes, enfim, é um momento para a gente desfrutar. Tá? Um bom evento a todos e muito obrigado pela presença e participação. Ok, obrigado, Marcelo. Vamos passar, então, a palavra para a Tatiane Pestana, que vai iniciar a apresentação dessa primeira parte do nosso webinar. Depois será seguido, então, por outros colegas nossos, como o Leonardo de Jesus. Então, Tatiane, por favor, com a palavra. Boa tarde a todos. Sou Tatiane, especialista de regulação da Gerência Executiva de Relacionamento com Agentes e Assuntos Regulatórios. E aqui hoje vamos apresentar a vocês uma contextualização e a proposta de nova estrutura dos procedimentos de rede. Em seguida, o Leonardo vai apresentar a ferramenta de gestão de conteúdo. Teremos um momento também para esclarecer algumas dúvidas do chat. A gente disponibilizou assim no Webex uma área de perguntas e respostas. Ao longo e durante toda a apresentação é possível que vocês encaminhem perguntas e respostas. Temos equipe da RA monitorando e acompanhando isso durante o evento
e teremos um momento mais à frente para esclarecimento de algumas dúvidas. Se não for possível esclarecer todas as dúvidas hoje, ficaremos com todo esse material, consolidaremos ele e disponibilizaremos depois no Sintegre as respostas para os devidos esclarecimentos. Por fim, o Antônio vai fazer o encerramento do evento. Então, importante mencionar aqui hoje que a estrutura atual dos procedimentos de rede foi uma estrutura que foi composta, foi organizada gradualmente ao longo dos últimos 20 anos. E o conteúdo desses documentos ele foi distribuído fortemente direcionado para as atividades de cada unidade organizacional do ONS. Então, o que a gente vê ainda hoje na estrutura vigente desses documentos é ainda um conteúdo bastante detalhado, de caráter até informativo, e não somente obrigações e determinações para o ONS e para os agentes. Muitas vezes também observamos informações totalmente pulverizadas e repetidas em mais de um submódulo, e há até risco de incoerência entre os documentos. Essa grande quantidade de documentos gerou uma dificuldade no acesso e na identificação desse conteúdo pelos agentes e por toda a sociedade. O processo também de revisão desses documentos, dada essa complexidade dessa estrutura, se tornou muitas vezes extenso, e as análises eram muitas vezes fracionadas, com riscos até de desatualizações após longos processos de revisão. E todo esse processo de revisão, até hoje, ele é longo e concentrado na diretoria da ANEEL. Então, tendo em vista todo esse contexto, ao longo dos últimos 3 anos, nós, o ONS, em parceria com a ANEEL, desenvolveu um projeto de reestruturação dos procedimentos de rede, que utilizou como diretrizes para esse projeto, para essa ação de reestruturação, tornar esses conteúdos, o conteúdo dos procedimentos de rede mais objetivo e sucinto, por meio de uma revisão textual de todo o documento, sem alteração de mérito do conteúdo lá explicitado. Outro ponto que foi observado foi a proposta de novas instâncias de aprovação. Então, assim, além da nova estrutura dos procedimentos de rede, está sendo proposta e está no escopo dessa nova estrutura, 3 níveis de aprovação, sendo um nível pela diretoria da ANEEL, um nível de aprovação pelas superintendências da ANEEL e outro pelo ONS. E todo o acesso a esse conteúdo passa a ser feito por meio de uma ferramenta de gestão de conteúdo, que ainda hoje mostraremos aqui para vocês detalhes dessa navegação dentro da ferramenta do SM. E toda a distribuição do conteúdo dos procedimentos de rede foi feita levando em consideração os macroprocessos da operação do sistema. Então, a distribuição do conteúdo não mais observa uma lógica de unidades, de equipes do ONS, mas sim uma lógica processual para facilitar a navegação, o acesso, o entendimento desse conteúdo. Esse foi um projeto que, como o Marcelo bem destacou, estava contido no planejamento estratégico do ONS e está em execução, então, com finalização prevista para esse ano. Foi um processo muito colaborativo, o processo de reestruturação. Dentro do ONS, a Gerência Executiva de Relacionamento com Agentes e Assuntos Regulatórios, a RA, coordenou esse trabalho em parceria com mais de 20 áreas do operador. Participaram desse trabalho diversos especialistas, analistas e engenheiros. Por parte da ANEEL, a Superintendência de Regulação da Transmissão fez a coordenação de todo esse trabalho, que envolveu mais de 9 superintendências também da agência reguladora. Diversos agentes, associações participaram ao longo desses últimos 2 anos, contribuindo à medida que a gente disponibilizava os documentos, os blocos reestruturados para consulta e comentários dos agentes. Nós também, ao longo desse processo, tivemos o apoio de uma consultoria de texto para orientar nas diretrizes para a reestruturação desses documentos. Tivemos também o apoio de uma consultoria de tecnologia e tivemos o apoio da área de TI do ONS para implantar essa ferramenta
e disponibilizar a todos essa ferramenta de gestão e acesso ao conteúdo dos procedimentos de rede. Ao longo desses últimos 3 anos, é importante destacar diversos momentos que os agentes participaram e contribuíram para esse projeto de reestruturação, desde a concepção conceitual. Em 2017, o INS realizou reunião com associações, workshop com os agentes, para divulgar esse trabalho. Em dezembro de 2017, foi publicado um despacho pela ANEEL com as diretrizes a serem observadas durante o projeto. Ao longo de 18 e 19, fizemos também, o projeto foi executado por partes e fomos disponibilizando aos agentes para consulta por meio da plataforma de relacionamento do Sintegre todos os documentos, recebemos diversas contribuições dos agentes, e agora, em 2020, foi aberta a consulta pública 28 pela ANEEL, no período de abril a junho, no qual foram recebidas mais de 300 contribuições sobre o conteúdo dos submódulos. A ANEEL e o INS já analisaram todas essas contribuições, então a gente agora aguarda aí a finalização desse processo de participação pública junto à ANEEL. Vamos falar um pouquinho agora da mudança da estrutura dos procedimentos de rede. Hoje, como eu comentei agora há pouco, todos os procedimentos de rede, eles são objeto de aprovação. Toda vez que um documento ele é alterado ou revisado, ele precisa passar por uma aprovação da diretoria da ANEEL, exceto o Manual de Procedimentos de Operação, o MPO, que o INS já obteve, já possui a delegação de competência para aprovar e para revisar e aprovar esse conteúdo. Como eu havia comentado, em revisões anteriores tivemos longos processos de revisão de todo esse conteúdo dos procedimentos de rede, destacando-se os últimos, que duraram cerca de 5 anos. E mais recentemente tivemos processos pontuais de revisão dessa documentação. Destacamos aqui revisões pontuais de baixo impacto realizadas em 2018, 2019, 2020, e revisões também para adequação desse conteúdo todo às evoluções, atualizações da regulamentação vigente. E sobre a nova estrutura desses documentos. É importante esclarecer e destacar que a nova estrutura dos procedimentos de rede pressupõe a divisão desse conteúdo em submódulos com características processuais e submódulos que não possuem características processuais. E aqueles submódulos que são caracterizados, definidos assim como processuais, eles possuem 2 tipos de documento associado a eles: um documento de responsabilidades, no qual estarão definidos e estabelecidos os produtos, as responsabilidades do INS e dos agentes e os prazos associados àquele processo. E, além disso, existe um documento que vai descrever as etapas desse processo. E todo esse documento que descreve a etapa do processo, ele pode ser caracterizado como procedimental ou como operacional. Os documentos caracterizados como procedimentais são aqueles que descrevem, então, processos que estão relacionados com regulamentos vigentes. E os documentos, então, operacionais não têm vínculo com comandos regulatórios. Os submódulos não processuais são aqueles que apresentam, então, critérios e requisitos, indicadores de desempenho, e tem 2 documentos que nós batizamos aqui como um grupo de documentos da classe definição, no qual são apresentados, então, a definição das instalações estratégicas e a definição das redes do sistema. E em metodologia, temos um documento também que está acoplado ao submódulo que descreve requisitos para estudos elétricos e também tem essa característica de ser um documento, ser um submódulo do tipo não processual. É importante mencionar que, assim, a partir de todo o processo realizado de reestruturação, nós chegamos aqui a uma redistribuição desse conteúdo pelos níveis de aprovação propostos, pelos 3 níveis de aprovação propostos. Então, teremos, a partir da aprovação da nova estrutura dos procedimentos de rede, cerca de 50% dos documentos
sendo aprovados, então, pela diretoria da ANEEL, 20% dos documentos passando a ser aprovados pelas superintendências da ANEEL, dando mais agilidade ao processo de atualização dessa documentação, desse conteúdo, e cerca de 30% de todos os documentos do procedimento de rede passa, então, a ser de aprovação do ONS, né, a partir de uma delegação de competência da ANEEL. E só para fixar, a diretoria da ANEEL, então, ficará responsável por aprovar todas as alterações nos documentos de responsabilidade, todas as alterações nos documentos de critérios e requisitos e também os documentos relacionados à definição de instalações estratégicas e de rede. As superintendências da ANEEL ficarão, então, obterão delegação de competência para aprovar todos os documentos relacionados aos indicadores de desempenho, a metodologia e os documentos dos submódulos processuais e tem correlação com comandos regulatórios, e que nós o denominamos de documentos procedimentais. E o operador, o ONS, fica com responsabilidade de aprovar, alterar e aprovar todos os documentos classificados como operacionais. No que diz respeito à instância de aprovação pelo ONS dos documentos do tipo operacional, é importante destacar que na proposta de resolução normativa que consta na consulta pública 28 e está disponível, esteve dentro do processo de consulta pública e está disponível para acesso dentro do processo da ANEEL, fica a atribuição para o ONS de disponibilizar, toda vez que for revisar um documento do tipo operacional, disponibilizar ao público externo para contribuição por um período não inferior a 45 dias, todas as alterações propostas, sempre que essas alterações forem iniciativas do operador. Esse é um ponto importante de observação para que os agentes interajam e comentem, enviem contribuições durante esse período de análise. Como foi esse processo de mudança, né? Hoje nós temos ainda, na estrutura vigente dos procedimentos de rede, cerca de 24 módulos, e a partir da aprovação da nova estrutura, teremos apenas 9. E, em termos dos submódulos, também temos hoje 150 submódulos vigentes, passaremos a ter 92 submódulos a partir da nova estrutura sendo aprovada. Quais são esses novos módulos dos procedimentos de rede? Teremos um novo módulo 1, que vai descrever submódulos relacionados ao relacionamento com agentes. Um novo módulo 2, que apresenta, então, submódulos relacionados a critérios e requisitos. Um módulo 3, de planejamento da operação. Módulo 4, de programação da operação. O módulo 5, de operação do sistema. O módulo 6 de avaliação da operação, o 7 de integração de instalações, o 8 de administração de contratos e o 9 de indicadores. Nós trouxemos aqui hoje no material, e não é a intenção de entrar detalhadamente em cada um deles, mas ficará esse material disponível para acesso e consulta a posteriori do evento, mas é importante já apresentar os submódulos que estão relacionados a cada um desses módulos dos procedimentos de rede e a correlação com a estrutura ainda vigente, a estrutura antiga dos documentos, dos procedimentos de rede. Então, assim, dentro do módulo de relacionamento com o agente, teremos, então, um novo submódulo 1.1, que apresenta o manual o processo de elaboração e manutenção do MPO, o glossário e identificação e tratamento de não conformidade. No módulo de critérios e requisitos, nós trouxemos e aqui alocamos todo o conteúdo relacionado a requisitos mínimos e critérios para estudos. Dentro do módulo de planejamento da operação, são apresentados, então, o planejamento da operação elétrica, o planejamento da operação energética e outros processos aqui relacionados ao macroprocesso de planejamento. Dentro do novo módulo de programação da operação, tem toda a parte
das etapas de planejamento mensal, a programação de intervenções, o programa mensal de operação energética, toda a parte de consolidação de carga para a programação também, a programação diária da operação, além de tratamentos hidroenergéticos, atualização de informações de restrições hidráulicas. Esse material também foi disponibilizado à época da consulta pública, mas está disponível no processo ANEEL também. Assim que a nova estrutura for aprovada, nós também divulgaremos isso, manteremos esse DEPARA atualizado para acesso e consulta de todos. Dentro do módulo de operação do sistema, é importante destacar que o MPO está aqui, foi realocado para dentro desse módulo. Haverá, então, a alteração da numeração do MPO, apesar da gente não ter feito a reestruturação de todo o seu conteúdo. Então, mas os documentos dos submódulos relativos a controle de geração, controle de transmissão, operação em contingência, gerenciamento da carga, estão todos reestruturados e aqui alocados. Dentro da avaliação da operação, também será possível consultar toda a parte relacionada à análise de perturbação, apuração de indisponibilidade, apuração de serviços ancilares, monitoramento dos esquemas regionais de alívio de carga, dentre outros. E foi criado um módulo para apresentar todo o conteúdo relacionado à integração de instalações, desde o acesso até a emissão das declarações para entrada em operação de unidades geradoras, ITLs para entrada em operação de funções de transmissão. E, por fim, o módulo, desculpa, ainda não é por fim, mas o módulo 8 apresenta toda a administração de contratos e, por fim, o módulo 9 de indicadores de desempenho, né, qual são apresentados todos os indicadores que são monitorados pelo INS. Alguns exemplos, só para ilustrar como se deu esse processo de reestruturação. Durante o processo de reestruturação foi feita uma análise exaustiva e extensa da necessidade de desdobramento, repartição de conteúdos que anteriormente estavam alocados em um mesmo submódulo. Então, por exemplo, o submódulo 2.7, que trata de requisitos mínimos de supervisão e controle para operação, nós identificamos que há nesse submódulo vigente conteúdo relacionado a processos, conteúdo que se relaciona a requisitos e um conteúdo específico de indicadores. Segundo a lógica de distribuição de conteúdo pelos macroprocessos, foi necessário, então, o desdobramento desse conteúdo e a criação e realocação do mesmo em submódulos distintos. Então, toda a parte de implantação de serviços de supervisão e controle foi levada para um submódulo específico dentro do módulo de integração de instalações. Toda a parte relacionada à manutenção e avaliação dos sistemas de supervisão também foi realocada para o macroprocesso que trata da avaliação da operação. Os requisitos foram rearranjados, assim, realocados também para o módulo 2 de critérios e requisitos, e os indicadores estão todos dentro do módulo 9. Da mesma forma, existiram também outros exemplos assim, de reestruturação. Esse aqui do módulo 8 de administração de contratos nos mostra que temos hoje na estrutura atual diversos submódulos que tratam de arranjos contratuais, eles foram aglutinados, o seu conteúdo foi rearrumado e aglutinado num único submódulo dentro do módulo 8 da nova estrutura, no qual vai ser apresentada toda a parte de administração contratual. Agora vou passar a palavra ao Leonardo para apresentar a vocês como vai se dar toda a parte de navegação e experiência com o consumo desse conteúdo com a ferramenta de gestão de conteúdo que vai ser disponibilizada. Ok. Obrigado, então, Tati. Boa tarde, pessoal. A gente, então, nesse projeto, né, uma dos requisitos até na reestruturação era, como foi uma alteração muito grande da estrutura mesmo, né, dos documentos, teve-se uma preocupação
dos agentes, né, de todo mundo que já conhece essa estrutura, encontrar o conteúdo nessa nova estrutura. Então, a gente desenvolveu um projeto para criar uma ferramenta, criar uma nova experiência mesmo no consumo dos procedimentos de rede. Vocês que acessam, né, hoje o site do ONS, vocês hoje entram e tem lá os PDFs com os submódulos, né? A gente, ao longo desses anos, né, começou, acho que o projeto em 2018, a gente concebeu e começou o desenvolvimento de uma ferramenta de gestão de conteúdo, onde o foco fosse em facilitar o consumo do conteúdo pelos leitores. Então, assim, o elemento central dessa ferramenta desenvolvida é o mecanismo de busca, e tem um mecanismo, uma particularidade específica, que é a fragmentação dos documentos, que a gente mais para frente vai mostrar. A gente vai disponibilizar essa ferramenta desenvolvida pelo Sintegre, então provavelmente vocês nem vão sentir muito a diferença, né? Não vão precisar entrar no novo sistema nem nada, vai já estar acoplado ao Sintegre, e vocês vão poder usar essa ferramenta, né, um mecanismo de busca para encontrar não só documentos, mas partes de documentos. E aí, aqui é uma tela, né, um exemplo de como é que está, a gente está pensando ele no Sintegre, né, ele vai estar no Sintegre. Aí pode passar, Tati. Aqui a gente explica um pouquinho essa lógica da fragmentação. Eu acho que é muito importante para todo mundo saber essa principal mudança, né, pela ferramenta, né, a grande inovação que a gente fez para habilitar essa nova experiência. A ideia aqui é o quê? Pegar os documentos, né, o submódulo, o documento formal, ele é aprovado, né, hoje em audiência pública pela ANEEL, etc. A gente insere ele na ferramenta, a ferramenta fragmenta esse documento, ou seja, ele quebra esse documento em vários pedaços, isso usando o índice, né, a estrutura do documento como referência para essa fragmentação, e na própria fragmentação já é feito alguns tagueamentos automáticos. Então, ele pega algumas informações do cabeçalho do documento, da capa, etc., e já faz uma fragmentação, um tagueamento desses fragmentos gerados, né, das partes geradas. Todos esses fragmentos eles vão ser armazenados na outra etapa, eles vão ser armazenados numa base de dados, né? Então, vai ter uma base de dados com todos os fragmentos existentes nos procedimentos de rede. Então, imagine que você pega todo o índice de todos os documentos e cria vários pedacinhos, né, de texto e armazena isso tudo numa base de dados. E a ferramenta ela vai permitir, no consumo, duas formas de acesso. A primeira, acessando o documento todo, né, formal, o conjunto dos fragmentos, ou acessando um fragmento específico, aí um pedacinho que você queira. E do pedaço você consegue ir no documento geral. Uma mudança que também é bem importante destacar, que não é só a fragmentação, tem também uma transformação no formato do texto, que a gente sai do Word, do arquivo Word, que é esse que a gente faz, os documentos, né, e aprova. Na fragmentação tem uma transformação que joga o texto para HTML. Estando em HTML, a gente tem muito mais flexibilidade para trabalhar com esse texto. A gente consegue enriquecer o texto, a gente consegue adicionar informações ao texto que está lá escrito nos documentos, né, nos procedimentos de rede. Mais para frente a gente vai exemplificar um pouco, mas essa transformação, né, a gente indo para o HTML, a gente agora já tem a capacidade de enriquecer esse texto para fornecer maiores explicações, né, para quem está lendo. Pode passar, Tati. E aí, né, essa nova ferramenta, a gente sai de um cenário onde o conteúdo está
disperso, localizado em cada documento. Às vezes é difícil, mesmo achando o documento, você achar informações que estão associadas ao texto que está ali escrito, né? E a gente vai para uma outra etapa, né? A gente vai para uma outra fase que a gente consegue conectar as coisas. Então, a gente começa, você pode conectar um fragmento lá de um documento dos procedimentos de rede com um produto do Sintegre que o ONS disponibiliza referente àquele documento. Você consegue colocar um vídeo explicativo daquela etapa do processo, por exemplo. Então, a gente acredita que essa capacidade, né, de conexão desse conteúdo, ela vai criar e vai disseminar, vai facilitar essa disseminação do conhecimento sobre os procedimentos de rede. Esse é um ganho muito importante que a gente vislumbrou aí desde o início. Né? Aí pode passar, Tati. E aí a gente vai passar rapidamente aqui, né? Eu nem vou entrar em cada funcionalidade, aí é só uma visão geral mesmo, né? De todas as funcionalidades que são disponibilizadas por essa nova ferramenta. Né? A gente pensou nessas funcionalidades em 3 grandes etapas, né? De trás para frente, toda essa parte do consumo, que aí vocês, né, os leitores, acessando e consumindo os procedimentos de rede, tem uma série de funcionalidades voltada para o consumo, né, para essa nova experiência do consumo. E aí, destaque, né, esse mecanismo inteligente de busca, uma busca mais inteligente, ela até se adapta ao perfil do usuário, né, se com agente de transmissão, ele vai dar uma prioridade maior para alguns conteúdos, se for um agente de geração, ele aumenta a relevância para outros, tudo isso usando um algoritmo, né, por trás, que tem uma inteligência. Tem a possibilidade de você selecionar diversos fragmentos, né, de diferentes documentos e exportar para o PDF. Isso eu acho que é uma funcionalidade também bem bacana, que você pode montar um documento com vários conteúdos que são de documentos diferentes, né? Você consegue ver esse conteúdo relacionado, que a gente está chamando de conteúdo relacionado, que é vídeos, hiperlinks, imagens e qualquer coisa. A gente começa a ter a capacidade de colocar, né, de vocês visualizarem definições de termos, explicações em parágrafos, etc. E também todo o histórico daquele fragmento. Ele também permite acessar o histórico do fragmento a partir da reestruturação. Isso é uma informação relevante, né, que essa nova ferramenta ela está considerando somente os novos documentos, né, os documentos reestruturados. Os documentos da estrutura antiga, eles continuarão disponibilizados, né, no site do ONS, mas essa lógica da fragmentação não vai ser aplicada a eles, porque a estrutura deles ainda é um pouco despadronizada. E aí tem uma etapa que é mais interna do ONS, da gente fazer essa gestão do conteúdo, né? A gente já está fazendo vários treinamentos internos para habilitar as pessoas a gerirem o conteúdo, e é muito importante, né, ter a contribuição de todo mundo para enriquecer o texto, né? Esse enriquecimento acaba sendo de todo o ONS, né, de todas as áreas que estão envolvidas com os processos, e tem a etapa de revisão dos procedimentos de rede, que a ferramenta também vai suportar essa etapa, trazendo mais visibilidade ao processo. Eles vão conseguir visualizar os processos que estão em curso, os processos que foram realizados e concluídos, vão ver em que etapa cada processo está. A gente vai indicar os fragmentos que estão em revisão naquele processo, a gente vai ter possibilidade de colocar o documento para comentários, né, dos agentes, dos setores, até um requisito que a ANEEL está colocando para a gente poder aprovar esses documentos, a gente fazer essa disponibilização para os agentes para receber e coletar comentários, e toda a avaliação, né, pelo ONS desses comentários recebidos, né, o que foi aceito, o que não foi, e por aí vai. Então, pessoal, basicamente do SM seria isso, né, da ferramenta que a gente desenvolveu e vai disponibilizar para todo mundo após a aprovação dos documentos pela ANEEL. Pode passar.
Obrigada, Léo. Nós, como temos aqui 10 minutinhos ainda, agora temos a oportunidade de ver aqui algumas questões que foram encaminhadas pelo chat. Algumas questões já estão sendo respondidas, mas vale a pena compartilhar aqui com todos vocês. Se quiser que eu navegue alguma coisa, é só falar. Perfeito. Então, a gente pode fazer alguma navegação primeiro, Leonardo. Você compartilha? Vou Pode ser. descompartilhar, Davi, depois pode a gente jogar. faz. Davi, joga o controle aí para minha tela, por favor. Mudando aqui. E aí eu vou navegar rapidamente, né, só para mostrar. Eu vi que ainda tem tempo, né? Com tempo. Aqui ainda é o ambiente interno, né, a ONS, mas dá um pouco a noção clara do que a gente falou, né? Como aqui tem a busca por documentos ou a busca por fragmentos, e aqui são todos os fragmentos dos procedimentos de rede. Tem um fio que a gente chama de filtro facetado, né? A gente escolhe se está vigente, histórico, programado, por módulo, submódulo, tipo de documento, todos aqueles tipos que a Tati apresentou, os atores, agentes de geração, transmissão, quando vê aquelas responsabilidades, né? Produtos, a gente pode associar fragmentos a produtos, tipos de conteúdo, então uma série de filtros facetados. E aqui faz a busca, por exemplo, elaboração dos informes, operação. E aqui repara que ele ignora cedilhas, etc., né? Aí esse é um fragmento, eu posso favoritar um fragmento, etc. E aí a ideia é poder acessar, né, o fragmento pelo browser e a gente pode colocar explicações aqui nas palavras, etc. Tem um conjunto de metadados desse fragmento e o conteúdo relacionado, que aqui a gente pode botar qualquer coisa, né? Um hiperlink aqui que vai lá para o Sintegre, imagens, e por aí vai. Que está abrindo lá a página do Sintegre, mas o hiperlink para acessar um produto, por exemplo. Um outro exemplo aqui que a gente fez, PMO, que acha o fragmento, aí acessa lá o texto dele e pode botar, por exemplo, um vídeo explicativo, que a gente colocou como base lá a última reunião do PMO. Então, pegou um vídeo explicativo, a gente consegue colocar vídeos, imagens, etc. Então, acho que só para exemplificar mesmo um pouco do que a gente está comentando, né? A gente vai disponibilizar essa nova ferramenta, essa nova tecnologia com os procedimentos reestruturados. E tem outras funcionalidades aqui, né? Adicionar PDF, etc. Então, acho que seria isso. Assim, não quero nem me alongar muito. A gente ainda vai fazer toda uma divulgação de guias, como usar com a publicação aí dos novos documentos. Davi, eu acho que agora... Ou você quer que eu projete por aqui, Tati? Eu vou projetar aqui, Léo. Obrigada. Agora é a hora que a gente vai esclarecer algumas dúvidas que foram colocadas pelo chat. Obrigada, Leonardo. Tem uma equipe nossa da área regulatória que já está respondendo algumas questões pelo chat, mas temos algumas dúvidas que vale a pena compartilhar aqui e esclarecer com todo o público. Um primeiro ponto importante para ratificar, esclarecer nesse webinar é que não houve alteração de mérito nos submódulos reestruturados, ou seja, a reestruturação adotou como uma premissa a não alteração de mérito no conteúdo dos procedimentos de rede. Todos os critérios, requisitos e assim como todo
conteúdo continua valendo também para antigos e novos empreendimentos. Os procedimentos de rede, outro ponto de destaque relevante é que os procedimentos de rede são documentos públicos e após a aprovação da nova estrutura, eles estarão disponíveis para acesso tanto no Sintegre quanto no site público do ONS. Não há uma data fixa ainda, não existe ainda uma data que a gente já possa informar a vocês sobre a virada de chave para a nova estrutura dos documentos. A gente aguarda a aprovação da conclusão da consulta pública 28 pela diretoria da ANEEL. A gente estima que isso ocorra ainda em 2020 e a gente está aguardando e se preparando junto com o regulador para toda a gestão dessa mudança, toda a divulgação da nova estrutura e a preparação dos ambientes para essa virada de chave. Essas são as principais questões aqui colocadas. Assim, agradeço as questões encaminhadas pelo Perguntas e Respostas aqui do evento. A ideia é que a gente possa coletar todas as contribuições que vocês encaminharam aqui hoje durante esse webinar, para que a gente elabore um FAQ e deixe disponível dentro do Sintegre para acesso a todos os agentes, para esclarecimento de dúvidas e preparação para essa mudança. Nós não conseguiremos responder agora, durante o webinar, todas as perguntas que foram feitas, mas a gente se compromete a compilar todo esse apanhado de questionamentos para deixar as orientações a todos, disponíveis a todos dentro do Sintegre. Vou passar a palavra agora ao Antônio Carlos, gerente executivo da RA, para o encerramento. Antônio? Obrigado, Tati. Bom, essa foi, na realidade, uma apresentação bastante resumida, né, do trabalho que foi feito, um trabalho bastante longo e bastante complexo, e é só dar uma ideia geral de como é que ficou a estruturação e como o produto será disponibilizado através dessa ferramenta de SM que o Leonardo mostrou, né? Então, assim, é importante a gente falar agora dos próximos passos, né? Quer dizer, um próximo passo muito importante, que já foi colocado nas perguntas, é quando é que passa a valer, né? Quando é que é a virada de chave, que será quando houver a deliberação na reunião de diretoria da ANEEL, que aprove, então, os procedimentos de rede reestruturados, que está próximo de ocorrer. Então, nós teremos notícias tanto no Sintegre quanto nas mídias externas, tipo o LinkedIn do ONS e outras, tá? Para poder fazer passar todas as informações necessárias para os agentes e para a sociedade a respeito da virada de chave, da disponibilização do SM e como se faz esse acesso nessa ferramenta de SM, que foi uma das perguntas colocadas também, né? Teremos também vídeos explicativos que a gente conseguiu constatar nos últimos tempos, né, de pandemia, que às vezes um vídeo explicativo é bastante melhor do que um documento ou do que uma apresentação, poder então guiar como são feitas essas consultas, como utilizar o SM. Nós também teremos guias e um FAQ, né, que são as perguntas frequentes, que às vezes são muito úteis, né? Que tem perguntas que assim são comuns, né, a um grande número de pessoas, então a gente terá também essa disponibilização do FAQ, tanto no Sintegre quanto no site público do ONS, né? E uma questão muito importante, né, que a gente está acostumado com os procedimentos de rede, com a estrutura que eles têm há 20 anos, né, que foi desde a sua criação, que foi logo após a criação do ONS. Então, um D para, né, que é essa correlação entre os submódulos antigos, né, quer dizer, os vigentes hoje e os reestruturados que virão, né, é extremamente importante e poderá ajudar também na consulta que nós viermos a fazer aos procedimentos de rede reestruturados. Tá bom? Sabemos que esse é um novo aprendizado, é um desafio para todo mundo, não só para o ONS, para os agentes, para toda a sociedade, porque nós estávamos acostumados com determinada estrutura de um documento e agora a gente alterou completamente essa estrutura, mas temos certeza que alteramos para uma forma
muito melhor, muito mais adequada para a consulta de um documento tão complexo e com tantos capítulos e subcapítulos como procedimento de rede. Bom, para que você, então, possa ter, os agentes, né, possam ter acesso ao novo procedimento de rede, todas as notícias relativas a isso, no Sintegre, né, só depois entrar nesse link aqui do Sintegre, aonde você precisa, então, se inscrever na página de gestão dos procedimentos de rede dentro do Sintegre. Então, você será atualizado automaticamente. Para quem não são agentes do setor, esse acesso poderá ser feito pelo site da mesma forma. Tá? A próxima, por favor. Bom, uma parte muito importante, essa é uma avaliaçãozinha, nossa avaliação é bastante curta, bem sintética, então a gente pede aí o favor para vocês colaborarem com a gente, para a gente estar sempre aprimorando mais esse nosso tipo de reunião, de interação com os agentes, para que a gente possa efetivamente ter um relacionamento com agentes e sociedade na melhor categoria possível. Então, vocês, por favor, entrem na pesquisa de satisfação, através do link, ou através do QR Code apontando a câmera do celular. Okay? Por favor, a próxima. Isso aí. Com isso, né, estamos, então, finalizando o nosso webinar de reestruturação dos procedimentos de rede. Nós ficamos à disposição de todos. Quem é agente do setor elétrico pode nos contatar através do e-mail relacionamento.agentes@ons.org.br ou através do telefone da nossa central de relacionamento com os agentes, que é o 3444-9393, e estaremos ali à disposição para dirimir qualquer dúvidas que existam. E só relembrando o que a Tatiane já falou, as perguntas todas que foram colocadas no chat aqui do nosso webinar, que são muitas, inclusive, estão inclusive muito pertinentes, a maior parte delas, né? E a gente responderá, então. A gente terá um documentozinho com todas as perguntas e com todas as respostas do ONS, para que ninguém fique sem resposta para as suas dúvidas e para que a gente trate de ter uma virada de chave o mais suave possível, que cause o menos transtorno possível para todos. Sabemos que isso é um grande desafio, mas estamos trabalhando duro para que isso possa ocorrer. Bom, então eu agradeço mais uma vez a equipe toda da nossa gerência, de todas as equipes técnicas do ONS que colaboraram fortemente, de braços dados conosco, nesse trabalho de reestruturação de procedimento de rede, as equipes da ANEEL também, que foram naturalmente os parceiros de todo momento nesse projeto, inclusive foram quem fizeram a compilação final da versão que foi para a audiência pública e agora irá para a deliberação da diretoria colegiada da ANEEL para aprovação, particularmente o pessoal da SRT, o Leonardo Queiroz, que é o superintendente, a Thelma e toda a sua equipe, que foram nossos parceiros aí de todos os momentos nesse projeto de grande envergadura, de grandes desafios e uma responsabilidade enorme. Obrigado a todos e até uma próxima ocasião, e esperamos que essa aprovação venha o mais rápido possível, para que a gente já possa passar a navegar num documento estruturado de acordo com a revolução digital que nós temos aí hoje frente a nós. Obrigado, abraço.